grato a Deus, irmãos, pelo privilégio de poder estar mais uma vez reunido com o povo de Deus. Louvado seja Deus, amém? No dia de ontem nós passamos o dia todo lá na Vila Tarde, curso para obreiros. Chegamos 4 horas da tarde, daí a gente foi ajudar a levar os jovens para o retiro. E eu ouvi, irmãos, que o carro do crente é pentecostal, né, irmãos? Louvado seja Deus. Eu rolia na minha frente, com 5 pessoas lá dentro, o carro passava nas lombadas, chegava a sair faísca de baixo. Eu fui falando dentro do meu carro com a minha esposa: meu carro, meu irmão, é pentecostal, solta fogo, louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de estar lendo, aleluia, no dia de hoje já recebi 2 confirmações dessa mensagem. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Amém? A igreja se põe em pé em nome de Jesus. Deus seja louvado. Capítulo de número 16. Glória a Deus. Estive conversando ontem, sexta-feira, com o pastor Wellington. Estão todos bem, graças a Deus. Ele mandou recordações para a igreja. Diz assim o capítulo 16, o versículo 15. A tradução é um pouquinho diferente, mas é igual. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Louvado seja Deus. Irmão, somente até aqui a igreja pode se assentar em nome de Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Já senti a sua presença aqui nesta noite, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha, Senhor, acalmar nossa mente, o nosso coração nesse momento. Que nós estejamos, Senhor, de ouvidos bem abertos para a ministração da sua palavra. Fala conosco, meu Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando se fala em missão, Jesus ele deixou uma missão para todos nós. Todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, ele tem uma missão que é transmitir a mensagem que Jesus nos deixou. E aqui, irmãos, no capítulo 16 e versículo 15 e 16 de Marcos, Jesus está dizendo assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós vemos, irmãos, no evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo 18 a seguir, ele diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vão e façam discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No evangelho segundo escreveu Lucas, Jesus ele deixa uma orientação. Jesus ele fala da grande comissão, mas ele deixa uma orientação para os seus discípulos. Ele diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começa falando, irmãos, que estavam ali quase 120 pessoas reunidas em oração e consagração. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que entrou um vento impetuoso que tomou toda a casa, e eles viram como línguas repartidas descendo sobre os crentes, e todos foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus e falavam em outras línguas. Aleluia. Irmãos, a partir desta capacitação, nós vemos ali o Pedro,
O Estevão, meu irmão, veja bem. Você que está na igreja, louvado seja Deus, você que é um cooperador, você que é um diabo. Olha as qualidades, louvado seja Deus, para a gente estar fazendo o querer de Deus. Homens de qualidade. Estevão se destaca. Um homem que conhecia as Escrituras. Ele começa a anunciar a Jesus Cristo. Ele começa a louvar, seja Deus, Deus começa a usá-lo. Começa a fazer sinais e maravilhas através da vida de Estevão. O Sinédrio o chama. E a Bíblia diz que eles, conduídos de ciúmes, diz a sinagoga dos libertos, mas no meu ver era a sinagoga dos endemoniados, porque lutavam contra a obra de Deus. E eles começam a debater com Estevão, e os seus argumentos não eram suficientes para rebater aquilo que Estevão estava falando. Daí a Bíblia diz que eles corrompem o povo, eles corrompem as autoridades, e eles começam a mentir a respeito de Estevão. Começa a falar que ele falava contra Moisés e contra o templo. E a Bíblia diz, irmãos, que Estevão é julgado. Mas as pessoas olhavam no rosto de Estevão, viam como o rosto de um anjo. Aleluia. Ainda que falem mal de você, louvado seja Deus. A gente, muitas das vezes, irmãos, as pessoas falam sem a gente dever. Muitas das vezes as pessoas se levantam contra mim e contra você sem você dever. Você estando na presença de Deus. A Bíblia fala que olhavam para ele, a feição dele era de um anjo. E as pessoas começam a apedrejar Estevão. Estevão, o primeiro morte. Apedrejavam Estevão. Estevão, o cristão, parece que tem afeição de Jesus. Ele fala, ele olha para os céus, ele vê os céus abertos, Jesus à direita do Pai, e ele fala assim: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito, não impute sobre eles esse pecado. Deus tremendo. Aleluia. As vestes daqueles que eram testemunhas contra aqueles que apedrejaram Estevão, deixam suas vestes aos pés de Saulo. Saulo, irmãos, aleluia. Saulo, ele era um judeu que ele aprendeu, ele morava lá na Síria, na região da Turquia. Seus pais o mandaram para Jerusalém para aprender com Gamaliel, o grande mestre da época. Ele aprendeu na lei do farisaísmo e estava se tornando uma pessoa grande e influente. E ele coloca no seu coração o cristianismo, esse Jesus que eles estão pregando. Ele vai atrapalhar o judaísmo. E ele passa a perseguir os cristãos, louvado seja Deus. Começa a imaginar, irmãos, estava bom em Jerusalém? Estava gostoso em Jerusalém? Mas Jesus falou para sair. Não é para a gente ficar só dentro da igreja. Cada cristão, ele tem uma responsabilidade de sair e anunciar a Jesus Cristo. Depois, se vier a perseguição, a gente não pode reclamar. A gente só fica aqui em Jerusalém. Está gostoso em Jerusalém. Daí Paulo, irmãos, a Bíblia diz que Paulo ele pega a carta com os principais sacerdotes para ir para Damasco, para perseguir os cristãos que estavam em Damasco. Mas por que em Damasco? Por que tinha que cortar o cristianismo lá em Damasco? Alguém sabe me dizer? Eu só vou explicar se a igreja perguntar. Por quê? Porque Damasco, irmãos, louvado seja Deus, Damasco era uma região comercial importante na época. Pessoas do mundo inteiro
cristão, louvado seja Deus. Quando alguém mexe com o crente, está mexendo com o próprio Jesus. Jesus tomou as dores daquele povo, falou: você está me perseguindo, Saulo. Deus do mistério. Algumas Bíblias têm, algumas não. Acrescenta o seguinte: dura coisas para ti é recalcitrar contra os meus aguilhões. Que conversa é essa? O que quer dizer isso? Eu vou te explicar. Jesus está falando assim para Saulo: aguilhão, irmão, é um ferro pontudo que se usa para tocar o gado. O gado não vai, a pessoa cutuca com o aguilhão. Jesus está falando assim para Saulo: Saulo, você está lutando contra quem é mais forte que você. O boi, quando não quer ir, irmãos, ele dá coice na aguilhada, que chama aguilhão. O boi, ele dá coice no aguilhão e ele se fere. Jesus está falando assim para Saulo: Saulo, você está lutando contra quem é mais poderoso que você, Saulo. Eita, Deus tremendo. Você não está entendendo nada, Saulo. Quanto mais você lutar, mais você vai se machucar. Quanto mais você se debater, vai ser pior para você. E Saulo, irmãos, em terra. Jesus diz assim para ele: olha, vai até Damasco, vai na casa de um tal de Judas e fica lá. A Bíblia diz, irmãos, que levam Saulo até a casa de Judas, a rua chamada Direita. E durante 3 dias, Saulo, ele não come nada, ele não bebe nada, e Saulo ora. Enquanto Saulo orava, louvado seja Deus, Deus lhe dá uma visão que um homem, louvado seja Deus, chamado Ananias, chegaria até ele, pastor Rafael, e colocaria suas mãos sobre ele, e ele receberia de volta a sua visão. A Bíblia diz que Jesus fala agora com Ananias: Ananias, vai à rua chamada Direita, lá tem um tal de Saulo, ora por ele para que ele recupere a sua vista. Daí, irmãos, Ananias faz muitas das vezes como eu e você, mas aquele, eu fiquei sabendo que ele persegue os crentes, ele bate nos crentes, ele prende os crentes. É ele mesmo, Senhor. Olha, ele está orando, e ele teve uma visão que você oraria por ele. Você vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. Ele vai levar minha palavra perante os reis e os gentios, louvado seja Deus. E eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Aleluia. A vida do missionário, irmão, não é fácil. Está vendo aquelas pessoas que nós vimos no telão aqui? Algum tempo atrás eram pessoas que choravam de fome, louvado seja Deus, pessoas que tomavam água barrenta como café. Esse pouco que a gente doa, louvado seja Deus, é porque a gente não pode ir. Se a gente pudesse ir nesse lugar, você ia ver a realidade do que é um missionário. Você ia ver as necessidades que passa o missionário. Quando a gente vê eles, louvado seja Deus, sorrindo, é porque com a minha e a sua contribuição, eles abriram poços artesianos lá na África, louvado seja Deus, onde não tinha água. Eles, louvado seja Deus, foi criado um projeto lá e nós mesmos de comer. E aquelas pessoas que passavam necessidade agora têm um alimento para comer. A contribuição minha e sua. Tem 3 jeitos de fazer missão, irmãos: é contribuindo, indo e orando. Se você não pode ir, louvado seja Deus, se você ore. Se você não tem tempo para orar, olha lá, irmãos, pensa bem o que você vai dizer. Se você não tem tempo de orar, pelo menos contribua. Aleluia. É o ID de Jesus. Vai lá, Ananias, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Aí, Vitor, você queria saber como é que é? Eu estava aqui domingo, o Vitor conversando comigo. Ah, mas como que o senhor escreve? Eu escrevo. Tenho 2 folhas cheias aqui, Vitor. Já não estou usando mais nada daquilo que eu botei na minha casa. Glória a Deus. Está vendo como é que é, irmão? Glória a
Aleluia. Saulo, irmão, diz a palavra do Senhor, que Ananias chega lá e ora para Saulo. Cai como escamas nos olhos de Saulo. Saulo recupera a sua visão e logo é cheio do Espírito Santo e é batizado. Glória a Deus. Daí aquele que perseguia, irmão, ele está em Damasco, onde era para ele impedir o Evangelho, onde era para cortar o Evangelho, ele começa a anunciar Jesus naquele lugar. Ele começa a falar de Jesus, aleluia, e as pessoas começam a ouvir, mas a notícia de Saulo tinha chegado primeiro. Irmão, a sua fama no passado vai chegar primeiro. Antes de você ser reconhecido como cristão, a sua fama chegou primeiro. Ah, mas ele era drogado, ele era alcoólatra, olha, era bandido, a sua fama chega primeiro, porque depois que as pessoas vão reconhecer o que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Aleluia! Saulo começou a pregar em Damasco. Os judeus que viviam ali falaram: vamos matar. Olha o diabo trabalhando, irmão. Vamos matar. Eles pegam, irmãos, os cristãos do lugar. Eles descobrem o plano de matar Saulo, recém-cristão agora. Se prepara, irmão, você é cristão, se prepara, porque vão se levantar contra você. Ah, mas não é esse daí que bebia? Não é que eu nunca já vi brigando no bar? Não é esse daí? Se prepara, meu irmão. Perseguição vem, louvado seja Deus, mas a recompensa é maior. Glória a Deus. Eles descem Saulo, eles faziam guarda da porta da cidade para matar Saulo, eles descem Saulo às escondidas por um cesto, e Saulo se manda. Saulo, irmãos, vai para Jerusalém, ele quer ver os apóstolos, pastor Carlos. Só que a fama de Paulo, de Saulo, já estava lá em Jerusalém. Quem recebe ele é Barnabé, o filho da consolação. Quando todo mundo fala mal de você, aprenda uma coisa: tem um filho da consolação que vai te defender. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, ele passa um tempo ali em Jerusalém também junto com os discípulos, mas os discípulos tinham medo dele. Será que esse cara se converteu mesmo? É assim, né, irmãos? Às vezes o irmão vem para a igreja, aleluia, será que ele se converteu mesmo ou está enganando todo mundo? Será que é assim mesmo? Tentaram matar ele também, né? Os discípulos mandam ele lá para a terra dele, lá para Tarso. E o evangelho continua, irmãos. A Bíblia fala que ele passa 3 anos no deserto, na Arábia. Ele continua fazendo a obra. E o evangelho continua sendo transmitido, porque a obra de Deus não para. Está ficando curto, irmãos. O tempo está ficando curto. A obra de Deus não para. A igreja da Antioquia começam a aceitar Jesus como Salvador. Começa a obra da igreja da Antioquia. Glória a Deus. Os apóstolos pegam Barnabé e mandam Barnabé para Antioquia, cerca de 700 quilômetros de distância. Barnabé chega em Antioquia e vê que o negócio lá está feio, o trabalho é grande naquele lugar. E Saulo esquecido, Saulo de molho, Saulo no azeite, louvado seja Deus. Barnabé, ele lembra de Saulo. Barnabé lembra do Saulo, louvado seja Deus, que agora não é mais Saulo, é Paulo. Glória a Deus. O Paulo está lá, irmãos, meio que encostado. Barnabé, ele viaja mais cerca de 230 quilômetros até Tarso. Ele volta os 230 quilômetros e traz Paulo para ajudar ele na obra da Antioquia. Antioquia passou a ser ponta de partida de todas as viagens missionárias. Daí eu quero dizer para você, irmãos, e daí? Se eu continuar muito, irmãos, nós vamos muito tarde. Eu quero dizer para você o seguinte: Paulo, ele não mede esforços para falar de Jesus.
Aquele Paulo, louvado seja Deus, que perseguia a igreja, que ele batia, louvado seja Deus, nos crentes. Aquele Paulo, louvado seja Deus, que estava procurando acabar com o evangelho, agora ele começa a defender o evangelho. Ele começa a falar de Jesus onde quer que ele ia. Esse Paulo, irmãos, ele começa, louvado seja Deus, sentir na pele, louvado seja Deus, o que ele fazia para os cristãos. E daí, irmãos, nós podemos ver lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, o currículo do apóstolo Paulo. Você tem um currículo aí, irmão? Você tem um currículo quando você entra numa empresa? Você tem que apresentar um currículo. O que você sabe fazer? Daí no capítulo 11, versículo 23 a seguir, vai falando assim a respeito de Paulo. Versículo 23. São esses servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais e fui encerrado muitas vezes, fui preso muitas vezes, açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Fui 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara, uma vez apedrejado e quase morreu. 3 vezes sofri naufrágio fazendo a viagem missionária, viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo de rios, perigo de assaltante, perigo dos meus compatriotas. O próprio povo dele perseguia ele. Perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas das vezes fiquei em jejum, suportando o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a preocupação com as igrejas de Cristo. Olha o currículo do homem. Foi açoitado 5 vezes. Naquele tempo, se você não tivesse certeza do pecado da pessoa, a pena máxima era 40 açoites. Se você tinha dúvida, você só dava 39 para não completar a pena total. Aí já deu os 39, deu os 40, meu irmão. Aí ele sofreu um naufrágio, colocou a vida dele em perigo, e além de toda essa pressão exterior, ele tinha uma pressão interior. Dentro de si ele tinha preocupação com as igrejas de Cristo. Aleluia. E sabe o que ele diz a respeito disso daí, irmão? Em 2 Coríntios, capítulo de número 4, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16 ao 18, diz assim, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixe os olhos, não naquilo que eu vejo, mas naquilo que não vejo, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. Uma outra tradução é a nossa leve e momentânea tribulação. Passou por tudo isso. E ele falava que a tribulação era leve e momentânea. Sabe por quê, irmão, que é leve e momentânea? Você pode estar passando pela tribulação agora, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz que aqueles que esperam em Cristo só nessa vida são os mais miseráveis, porque a nossa esperança, irmãos, é encontrar com Jesus na vida eterna. Por isso ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação, ela contribui para o peso de glória. Aleluia. Falam contra você, irmão, fique em paz, fecha sua boca, você tem quem te defenda. Aleluia. As pessoas que criticam se levantam contra você, louvado seja Deus, ore por elas, louvado seja Deus, faça como Estevão. Senhor, não impute esse pecado sobre eles, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Quando mexem com vocês, estão mexendo com o próprio Jesus, louvado seja Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmãos, eu não vou mais adiante. Eu não vou mais adiante. Mas Jesus, ele disse assim: ide por todo mundo. Irmão, eu não tenho condições de ir por todo mundo. O meu recurso é pequeno.
para você é escola, louvado seja Deus. De repente, esse todo mundo, irmãos, quando você vai comprar numa loja, sempre tem alguém, louvado seja Deus, que muitas das vezes vai querer receber mal, porque a pessoa está tribulada, está precisando de Jesus, assim, todo mundo. Aleluia. E esse todo mundo, muitas das vezes, é dentro da nossa própria casa, louvado seja Deus. Ide por todo mundo e prega o Evangelho. Fala que Jesus, louvado seja Deus, que o único Salvador é Jesus. Que não existe outro nome dado entre os homens que importa que nós sejamos salvos a não ser Jesus. Fala que somente Jesus ele tem a solução para o pecado do homem, que é o seu sangue derramado na cruz. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, essa história se repete. A história se repete. Uma vez eu escutei na China que nada é novo, tudo se copia. Quando nós vemos falar a respeito do apóstolo Paulo, a perseguição, a prisão, a tortura, as dificuldades, eu vou deixar para uma próxima oportunidade, mas nós vemos na vida e obra do missionário Manuel de Melo, o fundador da nossa igreja. Quando ele começou a anunciar a Jesus Cristo, Deus começa a fazer milagre através da vida dele. Se levantaram contra ele, invejosos se levantaram contra ele. Aí, na época, o clero católico da cidade de São Paulo se levantou contra ele, derrubou a igreja, queimaram tendas, louvado seja Deus. E as pessoas para congregar, porque a história diz o seguinte, que a pregação inflamada dele, cheia do Espírito Santo, fazia com que as pessoas fossem aonde eles estivessem. E as pessoas muitas das vezes tinham que levar a cadeira de casa, porque o lugar não tinha lugar para sentar. Para ele falar de Jesus, irmão, já que queimaram as tendas, queimaram o tabernáculo, derrubaram a igreja, ele pregava em praça pública. Ele alugava, irmão, cinema quando não tinha filme para passar, ele alugava o cinema, ele pregava em cinema, ele lotava um auditório de cinema. Foi o primeiro a pregar no estádio de futebol, se não me engano, no Pacaembu, não foi isso, Rafa? Ele lotou o Pacaembu pregando o Evangelho. E a visão desse missionário de trazer um avivamento para o Brasil nos anos 50, 60 e 70. Ele fez um reavivamento no Brasil. E essas pessoas, irmãos, muitas das vezes não são valorizadas. Muitas das vezes elas não têm o devido valor que merecem. A nossa igreja, irmãos, ela não nasceu do nada. Quando queriam matar os apóstolos, eles prenderam eles e ouviram o doutor Gamaliel. Eu estive falando com os meninos aqui no domingo de manhã, os irmãos soldados de Cristo. Chamaram Gamaliel e perguntaram começaram, vamos matar, mas temos que parar esses cristãos. Gamaliel, ele deu o seu parecer. Esses dias apareceu um tal de Judas aí e levou 300 pessoas para o deserto. Mataram Judas e os 300 dispersaram. Tinha um outro chamado Teudas, levantou um movimento aí, morreu Teudas e o movimento acabou. Mataram Jesus e 2000 anos depois a obra continua. Glória a Deus. Gamaliel falou assim para ele: solta esses homens, não mata não. Se for movimento de homem, vai acabar do nada. Mas se for movimento de Deus, se for obra de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Glória a Deus. Aleluia. A obra de Deus não para, louvado seja Deus. A obra de Deus não tem como impedir, louvado seja Deus. Amém? Seja um canal de bênção onde quer que você for. Abre a sua boca. Fala de Jesus, louvado seja Deus. Plante a semente, como o nosso irmão falou aqui, se ela cair em terra boa.
convido a igreja a se pôr em pé. Aleluia. Deus abençoe cada irmão que nesta noite teve o coração disposto a contribuir. Todo terceiro domingo do mês, a arrecadação que é colocada naquele envelope é destinada à obra missionária. Irmãos, da nossa igreja, que não fica com um centavo desse dinheiro. É um projeto de Deus para ajudar a anunciar o Evangelho. Amém, meus irmãos? Deus abençoe quem pôde contribuir. E Deus abençoe também aquele que estava no seu coração. Gostaria tanto de poder contribuir, mas não tenho nada. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Vai abrir as portas para você. Irmãos, oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse terceiro domingo do mês, meu Deus, dia da obra missionária, Senhor, da oferta missionária, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Segundo as estatísticas, Senhor, as ofertas têm aumentado, a sua obra, Senhor, tem ido de vento em pouco, meu Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque o seu ID está sendo proclamado, meu Deus. Continua abençoando, Senhor, o seu povo. Continua, Senhor, abençoando a sua igreja, meu Pai. Que o nosso coração possa, Senhor, se abrir, Senhor, para fazer a sua vontade. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que essa semente que foi semeada nesta noite, Senhor, venha dar fruto, louvado seja Deus. E que nós possamos, meu Deus, pelo seu poder, ver almas sendo salvas através, Senhor, dessa semente, Senhor, em que nós lançamos em terra boa e nós cremos, Senhor, no seu poder para estar frutificando em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, a sua igreja. Abençoa, Senhor, o meu irmão, minha irmã, Senhor, que vai começar essa semana, meu Pai, e que vai estar, Senhor, num ambiente de trabalho que muitas das vezes, Senhor, vai ser perseguido. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, toma pelas suas mãos, Senhor. É o Senhor quem nos defende, meu Pai. É o Senhor quem tem cuidado de nós. Continua conosco, meu Pai, em nome de Jesus. E que o seu nome seja glorificado, aleluia, através das nossas vidas. Amém. Estenda assim suas mãos para cá. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco. E o mesmo Deus que nos trouxe também nos leve na paz do Senhor Jesus. Que a igreja diga amém. A igreja diga amém. Aleluia. Antes de despedir, irmãos, não estou imitando o pastor Wellington, não, mas eu acho que os irmãos estavam até sentindo falta, né? Acostumaram tanto, né? 3 anos com esse negócio. Então peço assim que os irmãos que tiverem o contato da nossa irmã Zuza e da nossa irmã Claudete, Odete, não é Claudete, né? É Odete. Os irmãos, dá uma ligadinha para saber por que eu veio. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Igreja, como é que vai ser o seu início?